E sem perder tempo, eu já saúdo o nosso próximo entrevistado, uma entrevista ilustre no dia de hoje, o jornalista, ex-deputado federal e um dos fundadores do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Milton Temer. Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos espectadores do Faixa Livre, essa histórica tribuna democrática da mídia. Milton, quero exaltar muito a tua presença, agradecer demais a tua participação conosco aqui no dia de hoje. Muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre para tratar de temas fundamentais aqui para o nosso país, Milton, porque a gente caminha aí no Brasil em meio a esses obstáculos que surgem ao longo da nossa trajetória e que se tornam ainda mais proeminentes, ou se tornaram mais proeminentes a partir da gestão do Jair Bolsonaro e da herança que ele nos deixou, né, Milton, em especial lá no Congresso Nacional, dominado pelos mais diversos grupos de interesses da turma do andar de cima e cada vez mais fisiológico, levando o toma lá da cá a níveis nunca antes vistos. Só que diante das escolhas que foram feitas durante o período da campanha eleitoral no ano passado, Hamilton, e também da derrama de recursos promovida pelo ex-capitão para tentar se reeleger, não dava para esperar lá nada muito diferente do que temos hoje. Milton, eu queria começar com uma avaliação sua para esses pouco mais de 150 dias de governo Lula, todas as dificuldades que essa gestão que se coloca como de reconstrução nacional vem enfrentando. Como é que você avalia aí esse início de governo do Lula, Milton? É complexo fazer uma análise, porque existe uma diferença fundamental entre a retórica e resposta objetiva na vida real a essa retórica. Uma retórica que, na prática, a gente só vê resultados importantes na política externa, talvez. Na política externa, a gente vê pontos eu diria até, de definição corajosa diante, até contra a corrente, diante da hegemonia de formulação que existe nos instrumentos da mídia corporativa brasileira, no sentido de discutir política externa a partir daquilo que é determinado pelo Departamento de Estado americano. Estadunidense. Me lembra até Tariq Ali, o filósofo paquistanês que tem sua vida no Reino Unido, numa entrevista que vi dele, quando ele dizia que a Inglaterra não precisava de ter um Foreign Office, que é o Ministério de Relações Exteriores, bastava ter um escritório com telefone, com linha direta, com o Departamento de Estado americano, que se saberia qual é a posição que o Reino Unido tomaria. Eu acho que se assumiu uma dimensão quase planetária a partir do conflito na Ucrânia, onde, objetivamente, os Estados Unidos impôs mudança de posição radical naqueles que eram interessados diretos na questão, principalmente os governos supostamente autônomos da França e da Alemanha, que se dobraram ao que era determinado pelo Departamento de Estado. Lula assumiu uma posição corajosa nesse sentido, de deixar claro que não apoiar a OTAN não representava apoiar Putin. Representava, sim, buscar uma saída de paz que não fosse aquela definida pela OTAN, nem pelos Estados Unidos, que objetivamente tem um alvo na desconstrução ainda maior do que já promoveram da antiga União Soviética, agora essa Rússia autárquica. Então, do ponto de vista da política internacional, eu não faço um balanço negativo. Agora, do ponto de vista da política interna, não dá nem para fazer balanço, porque o ataque objetivo, concreto e absolutamente legítimo à autonomia do Banco Central e à política por ele determinada não tem correspondência numa proposta concreta de mudar esse quadro. O neto do Roberto Campos, que é mais pró-mercado, mais privatista e mais antissocial do que o avô consegue ser, ele continua fazendo o que bem entende. A taxa de juros é mantida. E a taxa de juros não é um problema do Lula. A Federação de Indústria, a TV Globo, todo mundo faz campanha contra a taxa de juros. E o Roberto Campos se lixa. E o Roberto Campos, pelo que se sabe, ninguém votou nele para presidente do Banco Central. Ao contrário, ele apareceu com camisa de verde e amarela na campanha de Bolsonaro. Uma resposta até para esses cretinos que falam em solução técnica e não
não entendem que qualquer solução em economia, no plano de ação governamental, é uma solução política. Roberto Campos não é um técnico. Roberto Campos é um operador de uma determinada economia política a serviço do grande capital no Brasil. Isso tem que ser dito de maneira clara. O Lula até insinua, mas aí coloca o Haddad para cuidar da economia, que adora o Roberto Campos, até porque Haddad abriu mão da sua cadeira de professor na USP, Universidade Pública, para ser professor no INSPER, aquele formador de quadros para o grande capital, dirigido pelo Marcos Lisboa, lá em São Paulo. Então, entrega para o Haddad. Entrega a articulação política para dois renomados moderados que só estão no PT por razão eleitoral. Rui Costa e Padilha são dois quadros tucanos, objetivamente. Entrega a área de energia para a extrema-direita. Enfim, entrega a comunicação para alguém que se cuida mesmo de cavalos, porque cuida de compra e venda de cavalos, conhecido por isso, lamentavelmente lambuzando o nome Juscelino, que o pai lhe deu em homenagem ao presidente Juscelino Nasser. Bom, então, objetivamente, é difícil analisar este governo. Uma coisa é o Lula, outra coisa é o governo dele. Uma coisa é a retórica do Lula, outra coisa são os agentes que ele escolheu para irem no sentido contrário do que a retórica aponta. Então, não tem balanço. Tem uma caminhada na beira de precipício, porque isso deixa um quadro imprevisível pela frente. Não tenha dúvida, Milton. Agora, você é um daqueles que vê falhas aí na articulação política desse governo Lula, Milton, porque há muitas críticas aí direcionadas aos ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e também ao Rui Costa, né, o chefe da Casa Civil. Você se coaduna aí a esses questionamentos ou considera aí que o sarrafo hoje está muito mais alto do que aquilo que o presidente da República esperava? Não, esses dois são dois que estão operando a incompetência esperada, até porque não são tão levados a sério. Quando você compara que a articulação política, lá no começo do primeiro mandato, Lula tinha quadros como Zé Dirceu, na Casa Civil, tinha Zé Genuíno na presidência do partido, era outra dimensão. E podiam ter tido um papel mais importante na condução daquela política naquela época, no sentido de levar Lula não para as mãos de Henrique Meirelles e Palocci, mas sim para as mãos históricas daquilo que foi o PT. Esses dois são dois medíocres, absolutamente inócuos, não têm a menor importância. Agora, a questão concreta é que o Congresso tem hoje uma dimensão totalmente diferente do que tinha anteriormente. Lula governou lá atrás com um Congresso que dependia dele para nomeações, para liberação de verbas. Lula tem agora um Congresso que tem formas variadas de execução do orçamento e formas variadas de controle do próprio governo. Mais que isso, Congresso produto de uma anomalia na forma como se executa o presidencialismo no Brasil, que faz com que o modelo de sociedade na cabeça do eleitor médio é definido na campanha presidencial pela campanha majoritária. Ele ali escolhe o caminho. Ali tem 60 milhões de votos em Lula, mais do que Bolsonaro. Mas, na hora de ir para o legislativo, há um certo... Deixa para lá, isso aí não é definitivo, isso aí não delibera. Ainda pensam que não delibera nada. E nós temos, por consequência disso, no voto do amigo, no voto fisiológico, no voto do asfalto de rua, a eleição de vereadores federais. São vereadores transportados para assaltar o orçamento federal e em obras de caráter municipal. E o Arthur Lira, esse energúmeno, defende isso, dizendo que esta é a forma de aproximar o orçamento do cidadão. Não, essa é a forma de despolitizar a política. E essa despolitização da política, num Congresso reconhecidamente reacionário, fisiológico, clientelista, ilegítimo e, no mais das vezes, bastante corrupto, aparecendo como combatente, como combatente contra a corrupção, evidentemente leva um quadro de cultura para Lula nada confortável, é verdade. O poder dele político ele teria que obter de outra forma,
a qual ele não está decidido a promover. Ou seja, a mobilização social capaz de pressionar o Congresso de fora para dentro. Isso quem tem que fazer é o governo. Se depender de movimento social, cada movimento social fragmentado, ele opera por uma lógica da sua caixinha. Ali o MTST cuidando de arranjar o Minha Casa Minha Vida melhor colocado, o MST mais avançado e com uma transição histórica de luta, hoje muito mais acomodado, voltado para a imagem de produtor, aliás, um produtor eficiente, capaz de alimentos orgânicos, promovendo suas feiras, operando até na Bolsa de Valores, e que objetivamente não tensiona mais por reforma agrária, tensiona por uma reforma agrária que eu, inclusive, discuto, porque eu sou contra essa ideia de a reforma agrária para a agricultura familiar. A agricultura familiar é fazer do pequeno agricultor hoje um quadro da direita amanhã. Uhum. Ou seja, a reforma agrária, para mim, é algo que pensa em transformar os grandes latifúndios, objetivamente, em grandes cooperativas, em grandes propriedades coletivas, associação coletiva, se não controlado pelo Estado, pelo menos controlado por um espectro de agentes trabalhadores bastante significativo para manter um espírito de solidariedade como eixo da ação laboral. E não a disputa do pequeno proprietário com o pequeno proprietário do lado para ver quem vai vender mais barato e criar uma mentalidade mercadista. Então, esse quadro que nós estamos vendo é o seguinte: ou Lula mobiliza o movimento social combativo com um eixo dirigido para fazer com que não dependa apenas desses, digamos, raios em céu azul, como essa questão atual que coloca Arthur Lira diante de uma situação muito complicada no Supremo, com seu ex-assessor carregado de divisas e dinheiro vivo, reproduzindo no quadro atual aquilo que foi antes símbolo da família de Gedel Vieira Lima, não depender disso para poder ter uma pressão permanente para propostas que são realmente progressistas, e isso não só ele tem que mobilizar os movimentos, como os partidos políticos da esquerda, e eu digo isso, inclusive, contando com o segmento de esquerda do PT, que é expressivo, tem teoricamente formulação importante, mas que acaba se acomodando, esses partidos de esquerda exercendo o seu papel de organizador, de educador político da sociedade, para mostrar claramente para a sociedade que ela não pode continuar defendendo os interesses que ofendem aqueles que vivem da sua força de trabalho, dependem do seu salário e dependem do emprego em condições dignas. Então, enquanto não houver essa pressão de fora para dentro, o Lula vai ficar enredado nesse Congresso marotíssimo. Agora, o Milton, você citou aí esses movimentos sociais, a necessidade do governo se colocar no chamamento dessas mobilizações. O problema é que esses movimentos sociais, Milton, eu pelo menos observo que eles estão cada vez mais enredados, condicionados a uma lógica político-partidária, né, dependente de projetos de poder de partidos políticos e não ligados aos problemas de fundo que estão colocados na nossa sociedade, não, Milton? Eu não tenho concordância com essa formulação, não. Tem uma diferença. Ao contrário, eu queria muito mais os movimentos sociais ligados aos partidos políticos de esquerda. Porque quem luta por transformações totalizantes, mesmo que contaminado por um identitarismo crescente nas hostes da esquerda, mas quem quem tem alguma perspectiva totalizante é o partido político. O movimento social trabalha na sua caixinha. Então, é o contrário. O movimento social ele é um instrumento, como o sindicato, ele é um instrumento da ordem capitalista. Ele é um mediador entre o mundo do trabalho e o mundo empresarial, mas esse instrumento não rompe a lógica do regime capitalista. É dentro do regime capitalista, e, evidentemente, para contestar essa ordem capitalista que é essencialmente condutora da humanidade para um quadro de barbárie, é o partido político. O movimento social vai fazer isso. Agora, é preciso que o partido político tenha uma militância sobre o movimento social e não, é preciso partidarizar o movimento social e não desligá-lo do partido político. Quanto mais ele se desliga, menos ele politiza no sentido totalizante.
Eu sou absolutamente... não, porque não pode falar representante do partido aqui, porque é um ato da sociedade. Então não é um ato da sociedade, é um ato da caixinha. O partido político é muito mais totalizante do que qualquer movimento social. Uhum. O movimento social é uma caixinha com muita tendência ao corporativismo daquilo que representa. A minha crítica, o meu questionamento, Milton, se dá no seguinte sentido. Não, evidentemente, aos partidos, à lógica partidária propriamente dita, mas os partidos, inclusive no nosso campo de esquerda, estão cada vez mais ligados ou conectados a projetos de poder e não a projetos de país. É isso que eu tenho observado ao longo desses últimos tempos. Eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica dos partidos políticos que não dialogam com os problemas de fundo da sociedade brasileira. Não, o partido tem que ter projeto de poder junto com o projeto nacional. Aliás, projeto nacional nem a burguesia brasileira tem para o Brasil. Ela não tem projeto para a própria classe. O problema fundamental é que os partidos de esquerda têm se mostrado deficientes na formulação teórica. Tem que se mostrar deficiente nesse sentido. Projeto de poder é fundamental no partido político. O partido tem que almejar o poder. Agora, poder para quê? O poder, Bolsonaro vai para a extrema-direita. Eu quero um partido político importante, de massa, que seja capaz de mobilizar a sociedade na luta concreta contra o grande capital. Eu sou a favor da perspectiva de todo movimento tático estar ligado na disputa do poder ao objetivo estratégico do socialismo. Então, as duas coisas coincidem. Política de poder é fundamental na formulação do partido. Agora, política de poder para que sociedade? É isso que os partidos de esquerda não estão sabendo, já souberam e não estão sabendo responder agora por várias razões. Uma delas, no meu modo de ver, é a acomodação, por exemplo, crescente nas pautas identitárias. Terminam operando no quadro da sociedade. O sindicato está correto. O sindicato ele representa uma categoria específica de trabalhadores que luta por melhores condições, faz a luta econômica. O sindicato não faz a luta política, ele faz a luta econômica. Quem faz a luta política é o partido político, é o partido. É ele que faz com o projeto de sociedade totalizante, que incorpora aquilo que o sindicato específico luta, mas coloca essa luta desse sindicato junto com os demais sindicatos numa luta política, social, contra o estabelecimento da ordem existente. Então, objetivamente, o problema não é... Tomara que os partidos tivessem projeto de poder. Eles têm uma confusão, não confundir projeto de poder com submissão eleitoreira. Isso você tem razão. Quando o partido se limita a se organizar para as eleições, para fazer só a sua presença eleitoral no momento eleitoral, isso aí o Rousseau já sacaneava lá atrás, quando ironizava os ingleses por acharem que tinham democracia, por votar. É verdade, eles exerciam o poder de voto, mas só iam ter controle sobre o mandato 4 anos depois. Durante aquele voto que ele deu, a partir daí ele perde totalmente o controle sobre o poder político. Então não é o eleitoreiro que faz a afirmação de um partido político. Claro que ter participar da luta institucional é fundamental, mas um partido de esquerda participa da luta institucional para mudar as instituições. E isso não está sendo elaborado de maneira consequente na realidade brasileira. Aliás, no plano planetário. Tá certo. Milton, você fez críticas aí a essa articulação política do governo que foi entregue nas mãos do Alexandre Padilha e do Rui Costa no Executivo, principalmente. Agora, você considera aí que há uma escassez de figuras com envergadura política para fazer esse diálogo na institucionalidade da maneira que ele precisa ser feito? Isso seria um problema restrito aí ao Partido dos Trabalhadores? Como é que você vê aí essa formação política das figuras que estão agora nos cargos de comando do país? Pois é, concordo com você. Eu acho que a existência de uma vanguarda política é fundamental. Não existe uma luta real, objetiva, concreta e eficaz na base do assembleísmo horizontal. Se não houver uma vanguarda dirigente capaz de organizar, ter a capacidade subjetiva de entender o momento político, ou seja, a história está cheia de exemplos em que condições
concretas, objetivas de transformação qualitativa da sociedade deixaram de ser aproveitadas, ou melhor, serviram ao capitalismo, porque não havia uma liderança, não havia uma vanguarda subjetiva capaz de organizar a massa no sentido de aproveitar aquelas condições. Então, objetivamente, isso é muito mais fácil para a direita. Bolsonaro fez isso muito, fez permanentemente. Bolsonaro ter a votação que fez, é uma coisa que nós não podemos deixar de levar em conta. Porque a sociedade, a classe média, é historicamente conservadora, reacionária e depende muito de disputa política para definir um campo nela. A classe média tem inveja dos setores opressores da sociedade e desprezo por aqueles de quem devia ser aliada contra os setores opressores. Não, tem ódio do povo, esta favela tem que ser extinta, tem que haver controle de natalidade para não haver mais pobre, como se ela fosse rica. E ela constantemente, os chefes de família de classe média, constantemente inseguros contra o emprego, contra o salário, contra a previdência, e, no entanto, eles foram para a rua defender a contra-reforma trabalhista, foram para a rua defender a contra-reforma previdenciária, porque tinha uma vanguarda que doutrinava, aproveitava o sentido conservador para puxar para o lado daquilo que era contrário aos próprios interesses dessa classe média, aos próprios interesses. Então, a quem serve o serviço público? A quem serve a educação pública? A quem serve uma saúde pública de qualidade? Essa classe média que está constantemente reclamando de ser assaltada pelos planos de saúde privada, pelas mensalidades absurdas do ensino privado. E, no entanto, essa classe média defende a privatização, porque não existe o caráter puramente eleitoreiro ou a vocação identitária impede que os partidos políticos transformem as campanhas eleitorais em período de doutrinação e de educação política, de definição dos interesses de classe. Isso não acontece, lamentavelmente. Você tem razão nesse sentido. Eu não confundiria poder, eles são concentrados hoje em grande as cúpulas dos partidos, e essa luta está se dando dentro do PSOL de forma acirrada. Nós estamos aí formando um campo socialista para fazer uma frente contra essa acomodação que o campo majoritário impôs ultimamente a um partido que nasceu para ser anticapitalista, que nasceu para ser contra a conciliação de classe, que nasceu para afirmar o objetivo estratégico do socialismo e que está abrindo mão o seu campo majoritário, tudo isso por conta de uma prefeitura em São Paulo, uma aqui, outra acolá, poder municipal, que não chega a ser realmente algo de fundamental para a mudança da sociedade. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai se aprofundar nessa discussão em torno do PSOL, que está completando aniversário nesta terça-feira, mas antes, Milton, a gente citou, lá atrás você citou, na verdade, esse protagonismo do Arthur Lira na política nacional, enfim, do modo mais rasteiro possível, algo que tem sido muito criticado, evidentemente. A grande questão, Milton, que pouca gente talvez lembre, é que a influência da família Lira, ela não vem de hoje na política, e quem alçou essa turma aos holofotes foi justamente esse que se tornou uma, digamos assim, entre aspas, vítima do presidente da Câmara, não é isso? Não, quem alçou quem inventou os Liras foi Luiz Inácio Lula da Silva, numa questão interna de luta contra o PSOL. E esse episódio, inclusive, fiz uma postagem no Facebook ontem, relatando isso. Eu participei da reunião do grupo mais próximo de Heloísa Helena, que em 2009 estabelecia uma discussão interna sobre que disputa a Heloísa Helena devia fazer em 2010. Eu e mais alguns defendíamos claramente que ela tinha que continuar candidata a presidente da República. E um grupo pesado de duas tendências fortes, suas lideranças, defendiam a disputa interna dentro do PSOL, que ela se candidatasse a senadora, porque as pesquisas davam ela na frente para o Senado em Alagoas. Ali, pau a pau com o Renan, mas os dois. E se tratava da eleição de 2 senadores. E naquela ocasião, eu me lembro bem, que até porque me contavam amigos do PT, me contavam isso, e que gostavam da Heloísa. E diziam, olha,
Milton, a Heloísa não vai ser eleita senadora porque o Lula vai entrar pesado. Porque o Lula guardava daqueles que formaram o PSOL uma imagem de inimigos maiores do que a própria direita. Uhum. A contestação pela esquerda de um partido que começava a se afirmar, tinha nomes, tinha personalidade, tinha pesquisa e tal, incomodava Lula. E Lula entrou pesado para fazer com que o segundo da chapa de Renan, que era um inexpressivo, medíocre, eu diria até quase analfabeto, espertinho, pilantra, vendedor, de aquela pessoa que voto sim, mas libera minha emenda, etc. e tal, e continua fazendo, da Câmara dos Deputados, típico representante do baixo clero, entrasse na segunda vaga, porque ele entrou em Alagoas para fazer campanha aberta para ele, exatamente naquele ponto de prestígio que ele tinha para se reeleger. E elegeu Benedito Lira senador. Benedito Lira não tem perfil de vereador de município, e era senador da República. Benedito Lira, eleito senador, carrega seu filho para a Câmara dos Deputados. Esse, por sua vez, com uma formação, inclusive acadêmica e intelectual bem superior à do pai, se afirma na Câmara, encostando e colando em Eduardo Cunha, do qual ele termina sendo o sucessor depois que Rodrigo Maia. Nenhum nome aparecia, ele era líder do PP, para a presidência da Câmara. Na presidência da Câmara, com o impeachment, já governos Michel, Lula, Temer e Jair Bolsonaro, ele operou na Câmara tudo aquilo que era pedido pelo grande capital e se transformou, por legislação criada então lá, orçamento secreto, que é aquilo que permite emendas do relator sem que ninguém saiba quem fez e para onde vai, se tornou uma pessoa poderosíssima, teve o apoio do PT para se reeleger, presidente da Câmara, o PSOL lançou candidato, o PSOL teve candidato a presidente, que foi o Chico Alencar, ele, foi o Chico ou foi a Erundina? Foi um dos dois. Não, eu tenho a impressão que a Erundina foi antes. Foi eu acho que agora foi o Chico Alencar. Então, foi para a disputa. Então, objetivamente, Arthur Lira não é um acidente de percurso. Lamentavelmente, ele é hoje o homem que espeta o punhal nas costas do seu criador, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. É lamentável todo esse quadro e o caráter que a política tomou aqui no nosso país, a política institucional, lamentavelmente, é muito triste tudo isso que a gente tem observado e a gente espera, acima de tudo, que esse governo convoque o povo às ruas, mobilize a população acima de tudo. Eu tenho sentido falta, Milton, eu te confesso, de ações mais propositivas no sentido de fazer o diálogo, dessa gestão, fazer o diálogo com a população. O Lula não tem convocado quase rede nacional de rádio e TV para se colocar, para dialogar com o povo brasileiro. Eu tenho sentido muita falta de o governo utilizar essas ferramentas para fazer o diálogo com a população brasileira, não, Milton? Não, a verdade é que existe até os horários pré-estabelecidos, os partidos aproveitam, mas eles aproveitam de uma forma, aí eu concordo com você, tão eleitoreira, eu apresentei tal, colocando seus parlamentares, não faz um debate ideológico, eles apresentam, faz a fileirinha dos parlamentares e cada um dá sua mensagem e objetivamente, vamos ter claro, no próprio PSOL, o parlamentar que tem leitura de classe, organiza a partir da luta de classes, define-se como representante, defende as estatais de maneira ostensiva contra a privatização, enfrenta Arthur Lira, que já levantou contra ele até uma comissão de ética, é o Glauber Braga. Né? Esse tem hoje, no meu modo de ver, representa um polo do PSOL com mais perspectiva de manter o PSOL na linha da sua criação. E esse congresso, agora no segundo semestre, vai ser decisivo. Então, objetivamente, o tempo que tem que se aproveitar é aquele que cada vez, não por acaso a direita diminui cada vez mais, que é o tempo da televisão no pré-período eleitoral, que é o seguido, durante os dias que se seguem. Entendeu? Eu, particularmente, acho que, se não for por aí,
e essa campanha eleitoral tem que ser, inclusive, iniciada nas ruas antes, de maneira extensiva, com formação permanente, nas bases, enfim, ela objetivamente não serve para nada além de fixar a política eleitoreira. Então, é fundamental, eu concordo com você, aproveitamento dos instrumentos legais para, nesses instrumentos legais, colocar em questão a ordem legal vigente. É isso. Milton, eu não posso deixar de tratar com você aqui no programa de hoje sobre o aniversário de fundação do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Milton, completa aí 19 anos de existência nesse dia 6, e tem você aí como um dos fundadores. Uma legenda, pode-se dizer assim, ainda jovem, Milton, mas que já alcançou resultados muito significativos em processos eleitorais em um país com uma enorme pulverização de partidos e que tem, na sua diversidade, uma das principais características. Hoje, o PSOL é o principal partido dito de esquerda aqui no Rio de Janeiro, teve votações expressivas em alguns estados, inclusive em pleitos majoritários. Milton, o que representa o PSOL chegar aí a esses 19 anos com uma legenda em ascensão diante de um quadro de intensa despolitização aqui do nosso país, Milton? Eu diria que é quase um milagre. Se você comparar as condições de nascimento do PSOL e sua existência com as do PT, você não consegue entender como o PSOL sobreviveu. Vamos ter claro, o PT nasce no contexto de sequência de campanha das diretas, anistia, movimento sindical ascendente, o pessoal do chão da fábrica, do pé no chão da fábrica, na área dos metalúrgicos, digamos assim, uma classe operária muito mobilizada. Tudo isso, junto com o PT, num período em que se discutia bastante, antes da decomposição, o que era a reforma no socialismo, a questão democrática. Então, o PT teve, principalmente na campanha das diretas, muita força social para além da mobilização sindical organizada para atendê-lo e fazer com que ele crescesse e chegasse, em 89, à disputa da presidência da República em segundo turno. O PSOL não. O PSOL nasceu no fim, na decomposição na esteira da decomposição do dito socialismo real, no arrefecimento por ação, inclusive, do governo Lula, da ação dos sindicatos, da desmobilização, no pique da desconstrução e da desindustrialização no Brasil. Todo o quadro de desalento que as esquerdas passaram a viver já na década de 90, nasce no bojo de um país bastante contaminado pela ideia da modernidade vinculada ao neoliberalismo, inclusive na mídia, não só no patronato, inclusive nos jornalistas. Quer dizer, não tinha nenhuma das simpatias, digamos assim, ou empatias que o PT teve na sua origem, o PSOL não teve. Mas, no entanto, se afirmou, marcando uma posição clara no seu início, e aí a Heloísa Helena desempenhou um papel fundamental, principalmente na campanha presidencial de 2006, e que, lamentavelmente, foi desperdiçado, porque em 2010, quando ela sai da campanha para ser candidata ao Senado, ela tinha 12% nas pesquisas. E presta apoio a Marina, que tinha 3%. Marina tinha 3% das pesquisas. A Marina é um produto da Heloísa Helena. A Heloísa Helena inventou a Marina. Quando deu a ela de graça uma campanha presidencial, que era dela. Ela estava em ascensão. Eu andava com quem andasse com a Heloísa na rua naquele tempo, ou nos aeroportos, qualquer aeroporto brasileiro ficava abismado. Você não conseguia conversar com a Heloísa Helena, porque as pessoas afloravam. E eu me lembro do lançamento de campanha aqui no Rio, que nós estávamos no auditório do CREA, de engenharia, e tivemos que sair para a Candelária, tal a quantidade de gente que havia. Nós não tínhamos preparado telão. Então saiu a plenária para fazer a plenária em cima de um caminhão de som que tinha permanentemente, com um intervalo de discurso, tocava internacional. Então era esse o espírito do partido, que estava numa ascensão realmente muito interessante. Lamentavelmente, a gente entrou por um caminho que, eu diria, o eleitoralismo também contaminou o PSOL, nenhuma dúvida.
E aí, aquilo que tinha muito um caráter coletivo, de muita democratização de decisões, de quebra-pau geral nos congressos, começou a ficar muito contaminado por algo que eu digo, grande parte do que degradou o PT e pouco daquilo que era a qualificação de PT. Porque nós não temos, qual é o problema nosso? Nós não temos, como o PT tinha, um caldo de cultura externo pressionando o partido. A sociedade, vamos reconhecer, o fato de Lula ter sido presidente da República, o PT, inclusive, engordou muito, com muita gente que veio de fora, por conta da boquinha. Mas o PT continuou tendo. Eu me lembro que quando nós saímos do PSOL, eu, Carlos Nelson, Leandro Conder, eu procurei alguns quadros do PT, fundamentais que faziam política comigo, que me apoiaram nas duas campanhas presidenciais em que disputei contra Lula e Zé Dirceu a condução do partido, 97 e 99, no Glória, em Belo Horizonte, e que não iam sair do PT porque, olha, eu não tenho mais saúde para criar outro partido. Se não for o PT, eu vou para a academia, vou para a minha vida pessoal, mas ir para o PSOL e, surpreendentemente, inclusive, fica. Mas esse setor que ficou dentro do PT, que é realmente combativo, ele virou muito minoritário dentro do PT. Mas, de qualquer forma, é o PT que carrega na sociedade a marca de esquerda. Então, isso cria problemas sérios para o PSOL, o que permite que determinados setores do PSOL trabalhem sempre com a ideia de que temos que ampliar para o centro. Toda vez que começa essa conversa no partido de esquerda de temos que ampliar com o centro, o partido está deixando de ser de esquerda. E esse risco nós estamos enfrentando no PSOL. Eu não vou esconder isso. Nós estamos enfrentando o PSOL. Esse congresso que vem aí, por conta de... na bancada federal já se manifesta isso de uma certa forma. O setor combativo, mais de esquerda, está ampliando um pouco sua área, mas o setor majoritário ainda dá linha. O PSOL não tinha que ter vice-líder do governo. Que história é essa? O PSOL tem um vice-líder no governo, são mais de 20 vice-líderes, mas está lá a marca. Encaminhar pelo. O PSOL é autônomo, independente. Isso dá legitimidade ao PSOL para, quando apoiar o governo, este apoio ser um apoio concreto de ideia e muito mais específico, muito mais eficaz do que o apoio por obrigação, por ser base do governo. Eu não sei se hoje ainda prevaleceria essa política que prevaleceu no início, porque, evidentemente, a posição que o PSOL assumiu na votação contrária ao arcabouço fiscal, no texto, evidentemente já mostrou um respeito pela decisão do diretório que havia sido assumida antes, maior do que lá atrás. Porque o Congresso tirou, não faremos parte do governo. Temos 2 ministros no governo, a federação, e estamos como vice-líder no parlamento. Isso é uma tendência que transformou o PSOL num puxadinho, como já existe em alguns, do PT. E não é a nossa ideia ser essa. O PSOL nasceu para contestar a conciliação de classes que o PT, quando chegou ao Planalto, começou a empreender. Nós estamos contra, não tem acordo quanto a isso. Então, mas isso não é tão majoritário como já foi. E nós temos que disputá-lo agora, nesse Congresso do segundo semestre. Muitos desafios virão aí pela frente, Milton. Eu quero parabenizar toda a militância do PSOL, partido que completa hoje 19 anos, bem como eu quero parabenizar também a militância do PSTU, porque o PSTU também celebrou aniversário no dia de ontem. O PSTU fez 29 anos no dia de ontem, então 2 partidos aí no nosso campo aniversariando em dias seguidos aqui no nosso país. Mais uma vez fica aqui o agradecimento de todo o programa, de todos nós da equipe do Faixa Livre, a essas 2 legendas importantes para a esquerda aqui no nosso país, bem como o meu agradecimento, Milton, a tua presença aqui ilustre no nosso programa de ontem, de hoje. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite aqui para dialogar pela manhã, que é um horário complicado, mas eu agradeço muito a tua disponibilidade para nos atender aqui nessa terça-feira, dia do aniversário do PSOL, Milton. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Muito obrigado a você, um abraço à equipe de Faixa Livre, pela qual eu tenho afeto e faço questão de apostar muito nela, e a todos aqueles que nos prestigiam com sua audiência, com sua presença e com sua participação. Um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, Milton. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Até a próxima.
Conversamos aqui com Milton Temer. Milton Temer, que é jornalista, ex-deputado federal e um dos fundadores do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que completa no dia de hoje 19 anos, fundado lá em 6 de junho do ano de 2004. Importante lembrança aqui no nosso programa de hoje, no Faixa Livre, o aniversário do PSOL aqui no nosso país.